A paz, meus irmãos e irmãs. Encontrar muitos de vocês aqui que a gente já conhece de tanto tempo é uma alegria. Tá com o nosso querido Nicolai, Natália, o Moisés, a Mercy. Olha aí, hein? Eu não sei o que é que tem aqui nessa cidade, você trazer aqui a liderança top do Banco Mundial, cara. Você trazer o indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Tem alguma coisa nessa cidade que eu acho que eu vou mudar para cá. Eu não vou ficar fora da bênção, né, meu amigo? Muito bem. E olha, ontem eu conheci uma pessoa genial, o padre Irinei, que está aqui, é uma simpatia. Alegria vê-lo aqui, padre. Que alegria, viu? Olha aí, ele é o líder da comunidade ucraniana, aqui, católica, aqui da nossa cidade. Uma simpatia. Foi missionário na Irlanda, foi missionário no Reino Unido, trabalhando com desprivilegiados. E agora está aqui de volta. Uma maravilha de pessoa, né? Onde tivemos uma conversa, houve uma afinidade grande e uma alegria. É uma bênção, graças a Deus. Alegria conhecê-lo, ô padre. Muito bem, é uma conferência, então não é uma pregação. Tá? Aliás, pregador eu não sou mesmo. Então, é como se estivéssemos numa sala de aula, combinado? Porque o tema de hoje, eu vou pedir para começar a pôr aí, é um tema que não devia nem ser conversado, mas a igreja tem gasto muitos anos, na verdade, toda a sua história, fazendo essa pergunta muito importante. A pergunta é possível ser um bom crente, um bom cristão, um bom servo de Deus e ser bem-sucedido? Ser rico? Não parece ou ser muito influente? Parece que é uma pergunta que a gente não precisava nem fazer. Mas há muita conversa, há muita divisão, muito posicionamento na história da igreja através dos 20 séculos de história, tentando responder essa questão. Então, historicamente, que é a nossa introdução a esse assunto, aqui é uma conferência de marketplace, é uma conferência, não é um congresso de avivamento, é uma conferência, a gente vai fazer essa pergunta: é possível ser um cristão verdadeiro e ser bem-sucedido economicamente? O que é que vocês acham? É possível ou não? Oh, vocês são suspeitos, né, minha amiga? Vocês são suspeitos. Mas a igreja tem respondido a esta pergunta-chave através dos séculos de algumas maneiras interessantes. Próximo slide. Porque a história da igreja revela uma coisa muito importante. Nos primeiros 4 séculos da igreja, o foco era simplicidade. O foco era partilha. A gente lê o livro de Atos, você lê o livro de Atos, você vê que em Atos 2, quando desce o Espírito Santo, haviam pessoas de 14 províncias romanas, 14 províncias. E os historiadores antigos, como Eusébio, como outros, eles, ao descreverem o que aconteceu depois com a história da igreja, eles disseram que as pessoas não tiveram pressa em ir embora. Aquelas pessoas, era tão novo que o cristianismo trazia, que resolveram ficar em Jerusalém. E a igreja os recebeu. Mas eles tinham que comer, eles tinham que viver. E aí começaram a vender tudo o que tinha. Se você ler o texto de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, você vai ver que a marca da igreja primitiva, quando eles falam igreja primitiva, é aquela igreja que existiu até o 4º século, quando Constantino transformou uma igreja, que era uma igreja no estado da igreja do estado, em 312 e 313 da era cristã. Até lá, então você lê Atos capítulo 2, toda a ênfase em Atos capítulo 2 é a igreja estar junto e tendo tudo em comum. Conhece o texto ou não? Tudo em comum. Eles partilhavam. Não é que não existiam pessoas e conversas sobre progresso e prosperidade, mas é que a necessidade levava a igreja a compartilhar uns com os outros tudo o que tinham. Além do mais, havia uma expectativa de que Jesus haveria de voltar muito, muito breve.
que ele disse que não passaria aquela geração sem que ele voltasse. Evidentemente que ele estava falando a respeito da geração dos gentios. Lucas vai mencionar isso depois, não era a geração física ali. Então, mas o povo não tinha essa interpretação naquela ocasião. E a confiança na volta rápida de Jesus levava-os a não querer manter propriedades. Então, havia toda uma ênfase na simplicidade e na partilha. Qual foi o resultado disso? Porque se você lê Atos 5, você vê que num determinado domingo, no primeiro dia da semana, as pessoas vendiam suas propriedades e traziam lá o valor delas para ser distribuído entre todos. Essa empolgação sem discernimento, que foi boa para um momento, trouxe um problema muito sério. Qual foi o problema que trouxe? No final das contas, ninguém tinha mais nada para vender. E aí, uma igreja que tinha recursos abundantes no começo, porque 3.000 pessoas se converteram no primeiro sermão, da descida do Espírito Santo, 5.000 depois, milhares depois, milhares de fariseus, centenas de fariseus e saduceus se convertendo depois, diz o texto de Atos. Uma igreja que começou tão bem, teve que contar com oferta tirada, segundo os textos do Novo Testamento, de outras cidades, como foi Filipos, que é longe. Filipos é Grécia hoje, mas é lá na fronteira com a Bulgária. Teve que tirar a oferta para mandar para os crentes de Jerusalém, que por falta de discernimento no sentido, apesar de que a motivação foi linda, foi nobre, eles acharam que construir era oposto à vida de simplicidade e de distribuição e de partilha do cristianismo. Essa foi primeiro entendimento da igreja. Tudo bem até aqui ou não? Então, para a igreja primitiva, a resposta a essa pergunta era: nós temos que viver com simplicidade e partilhar tudo entre todos. É verdade que havia um homem chamado Ovo, um pai da igreja, que hoje é um doutor da teologia da igreja, na perspectiva católica, chamado João Crisóstomo. Crisóstomos, no grego significa boca de ouro. Ele escreveu muitas homílias, muitos sermões que até hoje existem, tratando a respeito desse assunto. Então, não era uma posição unânime, mas essa era a realidade. Era que a igreja deveria, os crentes, os cristãos, deveriam partilhar aquilo que tinha. Ninguém tinha mais nada para vender depois de 4 séculos. Estava todo mundo pobre. E começou uma dependência de outros. Aí vem Constantino, todo mundo sabe como é que ele teve a visão da cruz, na véspera da grande batalha que estabeleceu-se como imperador em 312, a sua mãe Santa Helena, uma maravilha de pessoa, um evangelista, uma construtora de templos, foi até a Palestina construir o templo do Santo Sepulcro. É uma história muito bonita. Quando ele torna a igreja, primeiro com um edito de tolerância de 313, depois com o prestígio que o cristianismo ganhou, tornando-se a religião do imperador, embora os templos pagãos continuassem, mas sem grande relevância, aconteceu um problema. A igreja de repente se tornou rica. A igreja que não tinha nada, agora ela tinha o Estado com ela, tinha riqueza. Começou a se tornar rica. E esse período é chamado período da Idade Média, que vai do 4º século, após a igreja transformar-se na igreja do Estado, até a Reforma Protestante. Mas não era uma atitude de consenso, porque 2 grandes homens discutiram esse assunto e trouxeram modelos maravilhosos nesse período. Porque há 2 períodos nesse. Então a igreja começou a enriquecer. Muito ouro, muito dinheiro, muito prestígio, muita política, grandes famílias naquela época, como lá em Firenze, como em Veneza, começaram a brigar por poder dentro da igreja, como acontece no nosso meio. Não é só no meio ortodoxo, que era uma boa parte daquela época, ou no meio católico. Acontece, onde há muita gente, há muito dinheiro, a corrupção se estabelece.
Mas havia os votos discordantes nesta época respondendo essa pergunta, em particular 2 homens de grande valor, que influenciam a gente até hoje. Um deles chamava-se São Bento de Núrcia, na Itália. Em 529, ele fundou a ordem beneditina, no primeiro avivamento monástico da igreja cristã. Foram 2. E nessa primeira fase ele estabeleceu uma reação à igreja indo para o outro extremo, de opulência, de riqueza imensa, de ouro para todo lado, de prestígio, de política, de querer dominar todas as coisas. Ele criou uma ordem lindíssima chamada a Ordem Beneditina, que existe até hoje. Essa é a ordem, São Bento, e que é baseada em 2 palavras, que é orar e trabalhar. Influenciou o cristianismo no mundo inteiro. Era uma voz discordante e uma voz profética na igreja, que é a ordem beneditina, que fundou o famoso mosteiro de... aquele bombardeado por Hitler, lá como é que chama? Monte Cassino, na Itália. Ele é o seguinte, os monges beneditinos, a ordem deles diz que influenciou todas as outras. O dia tem 24 horas, 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha e 8 horas você tem a sua devoção e o seu estudo. Olha que coisa maravilhosa. Até hoje é muito popular e nós faríamos muito bem em copiar essa divisão. Depois, no 12º século, a igreja continuou suas lutas, é chamada da Idade Média. Alguns historiadores chamam de Idade das Trevas, mas aí é uma expressão preconceituosa. Mas no 12º século aparece o segundo homem nessa fase, que respondeu o questionamento com outra visão alternativa. Foi São Francisco de Assis. Ele, filho de um advogado, um homem muito rico, que queria que ele fosse lutar, porque as cidades eram cidades-estados. Então ele recusou-se. Ele disse: eu sou soldado de Cristo. E as igrejas os templos estavam muito mal construídos, estavam em ruínas, porque a ênfase era mais ou menos como nos diz Amós, no livro de Amós: todo mundo se preocupando só em construir sua riqueza e a igreja sendo deixada de lado. E aí o pai dele tentou forçá-lo em Assis a seguir uma carreira de grande prestígio e também a continuar sua labuta como soldado de Assis, e tentaram segurá-lo com a toga, como é que chama? Antigamente, a túnica. E ele saiu correndo, tiraram, ele e 7 amigos dele saíram correndo nus pela cidade. Pensa na cena. E eles fundaram então a Ordem dos Franciscanos, que inicialmente era a ordem restaurando igrejas. E fizeram seu voto de pobreza. Todo mundo conhece as músicas, a gente canta daquela época, e o irmão Sol, o irmão Lua, todas aquelas coisas, e influenciaram muito a criação as primeiras ordens femininas na igreja. Mas eles foram uma alternativa. Eles defenderam o voto responder à pergunta dizendo: temos que ser pobres, voto de pobreza como forma de discipulado radical. E a solidariedade cristã, segundo eles, naquela época, respondendo a esta pergunta, na pobreza de Cristo, que se fez pobre por amor de nós, é o que garantiria a espiritualidade da igreja. Com o passar dos séculos, essa luta continuou. Está interessante a história aqui ou não? Ela continuou e os católicos têm uma maneira diferente da gente de renovação dentro da igreja. Nós renovamos a igreja criando outra. Que o povo, nós nos dividimos demais. São 23 mil denominações. Os católicos não, eles em vez de sair, eles criam ordens monásticas, que representam a consciência da igreja e a renovação da igreja. Mas a realidade é que a grande massa da igreja era opulenta.
E foi isso que gerou a reação de Lutero, que vem a terceira frase, porque havia um cardeal chamado Tetzel, que andava vendendo as indulgências pela Europa e dizendo que não importava, quanto mais, mesmo que você tivesse pecado o maior dos pecados mortais, se o seu dinheiro, a moedinha batesse no fundo do saco, você estaria perdoado e livre do purgatório. Então, Lutero não podia aceitar isso, ele criou então a terceira fase. Aí vem a Reforma Protestante, no século XVI, e vai tradicionalmente, embora todos nós, a grande maioria nossa aqui, somos herdeiros da Reforma Protestante, somos protestantes, na verdade ela hoje é quase que vista como o ápice dela até o século XX, que agora tem um outro chamado o neo-carismático e etc., ou chama-se evangélico, coisa assim. Mas o protestantismo é melhor ser narrado em dois nomes, Lutero e Calvino, e em duas expressões, porque eles responderam a esta pergunta: pode o cristão ser rico e ser um bom cristão? Eles responderam essa pergunta com duas palavras, que se tornaram o fundamento do capitalismo moderno, segundo Max Weber, que foi um sociólogo alemão de 1860 até 1920, que escreveu A Ética da Economia Protestante, e é conhecido no mundo inteiro. As duas palavras são trabalho e mordomia. Então, quem não trabalha, não coma. Agora, tudo que você produz, que seja investido para produzir mais, isso é mordomia. E gerou, com o passar dos tempos, uma chamada ethos protestante, que é o trabalho como serviço a Deus, ajudando a formar uma visão positiva do trabalho, da poupança e do investimento. Há até livros escritos sobre a realidade de que um diferencial protestante da visão econômica é exatamente o reinvestimento e o crescimento e a riqueza e o trabalho. Então, há um livro escrito por um homem chamado Émile de Lavallée, um francês, um sociólogo francês, que escreveu em 1875 um livro só sobre este assunto. E é muito interessante o que ele escreveu, bem como o que Max Weber, que se tornou um pai do capitalismo moderno, pelo menos a nível teórico, escreveu a respeito do ethos protestante da prosperidade. Então, terceira fase, para o protestante histórico, não há problema nenhum em você construir, desde que você seja mordomo e entenda que o máximo que nós somos do que nós temos nós somos os administradores, porque tudo é dele e para ele. Bom, na 1900 houve uma mudança no mundo, pelo menos no mundo protestante, porque no mundo católico foi só a partir do chamado Concílio Vaticano II, que já é na década de 1960. O que é que aconteceu nesse... está ali, né? É a chegada do evangelicalismo, que aí é a chamada... que hoje representa, dos 900 milhões de protestantes no mundo, representa mais ou menos no mínimo, uns 300 milhões, e com muita influência, que é a chamada teologia da prosperidade, onde a ideia, e que consome muitas pessoas por aí fora. A ideia é a seguinte, na teologia da prosperidade, é que Deus deseja que todos prosperem. Evidentemente que Deus deseja que todos nós prosperemos. Faz sentido ou não? Porque Deus não tem nenhum interesse na miséria. O problema é que o foco do evangelicalismo é prosperidade econômica, como um fim em si mesmo. E aí você transforma Deus em seu escravo. Porque aí começam afirmações que são tudo menos bíblicas. Eu determino isso, determino aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, como se Deus fosse empregado da gente para dar a gente alguma coisa para satisfazer os nossos desejos banais. Então,
não tem muita lógica. Na Bíblia, Deus deseja a prosperidade de todos nós. Mas o fundamento bíblico da prosperidade é Josué capítulo 1, versículos 7 a 9, onde diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, da Bíblia. Antes, medita nele de dia e de noite. Segunda coisa, fale dele, medite nele. Terceiro, para fazer tudo quanto nele está escrito. É a prática cristã. Então você estuda, você medita e você pratica. Aí vem a promessa: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está muito interessado em que a gente seja ótimo cristão. E aí ele promete que se a gente for um ótimo cristão, não tem jeito. A graça do Senhor vai nos abençoar. Mas esse grupo por aí afora de mau testemunho e que fica usando o nome de Deus em vão, é uma praga para o cristianismo. Porque transforma Deus em escravo do ser humano. Isso ele não pode aceitar. Então, essa é a realidade que acontece. Está um escândalo. Porque, na verdade, no cristianismo, eu só sou bem-sucedido mesmo, segundo a Bíblia, se os outros melhorarem como resultado do caminhar comigo. E na teologia da prosperidade, quem se dá bem é sempre a gente. Os outros que se lixem. Então isso é tudo menos o que Jesus Cristo ensinou. Tudo bem até aqui ou não? Não é interessante a gente entender essa dinâmica? Então eu, como protestante, gosto demais da ideia da ética do quem só coma se você trabalhar, a não ser que seja uma situação extraordinária. Viva daquilo que você produz e invista nos outros, seja mordomo. Parece-me ser uma coisa boa. Agora, como é que a gente busca o equilíbrio nisso aí? Se tem tantos posicionamentos, ninguém dormiu ainda não, gente? Como é que a gente busca o equilíbrio? Como buscamos o equilíbrio? O equilíbrio vem de Romanos capítulo 11, que é maravilhoso para a gente como empresários e empreendedores que estamos aqui. É maravilhoso, porque lá diz assim: porque dele, por ele, quer ver? Lê comigo, vamos lá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Pronto. O equilíbrio vem no entendimento de que o que temos e o que somos, na verdade, é tudo delegado. Na verdade, não é nosso. Olha as preposições do texto aí. Olha o que é que o texto nos diz. O texto diz assim: primeiro, porque dele. Deus é a origem de tudo. Dele, é dele. Dele. O que você tem alcançado como resultado da sua capacidade, da sua experiência, do seu esforço, é maravilhoso. Mas, na verdade, quem lhe deu a capacidade, quem lhe deu a inteligência, não é inerente em você. Deus deu para que você produza para o bem da sociedade, para o bem dos seus, em primeiro lugar, mas para o bem de outros. Então, porque dele, para ele, seja todas as coisas. Ele é a fonte da vida, o início de toda existência, de todo propósito, de toda graça. Porque desde o princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo é dele. Segundo, por ele. Deus é quem sustenta tudo. Ele não somente tudo é dele, mas ele sustenta tudo pela palavra do seu poder, diz a Bíblia. Foi Paulo lá na Grécia falando para os sábios da Areópago que disse: olha, os teus sábios, pagãos, estão dizendo uma coisa boa aí. O que é que estão dizendo? Atos 18, que nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17. Então, irmãos e irmãs, nada acontece fora da vontade soberana de Deus, do controle redentor de Deus. É por ele. Terceiro, tudo é para ele. Aqui é onde todas as coisas fazem diferença. Deus é o propósito final de tudo. Então, ele é o dono de tudo, porque dele. Ele é aquele que sustenta a gente e nos dá a capacidade. Nós somos, às vezes eu fico vendo aí você está vendo um passarinho voando, cara, cheio de liberdade e tal, de repente vem na frente do vidro do seu carro, bate lá, acabou, o passarinho já era. Assim somos nós, é a nossa fragilidade. Você e eu,
Essa é a nossa realidade. Por isso que é por Ele. É por Ele. E é para Ele que a gente faz todas as coisas. A vida cristã, as nossas propriedades, o que nós temos, tudo que nós somos tem que ser entendido na perspectiva de culto. Porque o texto diz, quando a gente entende assim, a Ele seja dada toda a glória eternamente. Aí a igreja diz? É para Ele. O que você tem, o que Deus lhe deu, o que você alcançou como fruto dos seus talentos que Deus lhe deu, tem que glorificar a Deus. É isso que o texto está dizendo. Como é que a gente anda para diante aí? Vai ao próximo slide. Tem algum caso na Bíblia que a gente poderia usar como um estudo de caso de prosperidade? Tem Salomão, capítulo 1 de 2 Crônicas. Muito interessante o que diz lá, porque Salomão foi filho de Davi. Nós estamos vendo aí 1100 antes de Cristo, mais ou menos. Filho de Davi, ou 1000 antes de Cristo. Deus gostava de Davi, chamou uma pessoa segundo o coração dele. Aí Salomão reina. Já pensou Deus chegar para você? Chegou para Salomão e falou, peça o que você quiser que eu vou lhe dar por amor ao seu pai. Eu ia pedir um Ferrari, bicho. Eu ia pedir teu avião, viu, Antônio? Porque chega de andar de semileito, cara. Eu ia dizer, se é assim, é isso mesmo que o senhor está dizendo? Peço o que você quiser, porque eu darei por amor do teu pai. Como é que você responderia para isso se o Criador de todas as coisas fizesse essa oferta para você? E era um jovem. Olha como é que ele responde. Porque a pergunta aí foi, essa é a pergunta que eu quero perguntar para você. Por que é que você quer ser próspero? Porque essa é a pergunta básica que a gente... Senão é correr atrás do vento, meu amigo. Por que é que a gente quer ser... Eu quero ser próspero. Por quê? Porque é uma coisa muito boa poder ter alguma coisa. Mas por que é que a gente quer ser próspero? Então Deus pergunta, chega para Salomão e diz, chegou sua chance. É o baú da felicidade. Você vai lá e você agora pergunta, para você vai a pergunta. Peça o que quiser. O que é que vocês acham que ele pediu? Ele pediu? Pediu. Minha irmã, se ele não tem graça não, podemos ir para casa, terminou já. Olha aí. Primeiro slide, pode passar. Há motivações erradas. As normais, que o texto de 2 Crônicas, capítulo 1, diz que a resposta dele, que eu vou deixar depois, produziu uma surpresa tão grande que o texto hebraico é interessante. Deus não é pego de surpresa por nada, mas para que a gente aprenda como isso, em certo sentido, entre aspas, surpreende na expectativa humana, aquilo que todos nós pedimos a Deus, quando Ele dá a resposta, me dá sabedoria, me dá conhecimento e uma capacidade de ser um bom juiz do meu povo. Deus diz, não é possível que eu estou escutando isso. Por quê? Porque Ele diz, porque todo mundo que vem para mim, olha o que é que pede. Não é Pluto da Disney Pluto. Aí são as palavras gregas da Septuaginta. Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento, feita numa ilha, que hoje nem é mais ilha, foi emendada ao continente lá no Egito, por 70 sábios, durante 70 anos, já que os judeus não falavam mais nem o aramaico, nem muito menos o hebraico, só o grego. Então, a comunidade judaica de Alexandria pediu ajuda a Jerusalém, eles mandaram 70 sábios, em 213 a.C., e traduziram em 70 dias o Torá, os 5 primeiros livros, depois traduziram o restante da Bíblia para que os jovens pudessem ler a Bíblia em grego. Então, em grego, que é uma tradução maravilhosa, chamada, daí vem o nome Septuaginta, as palavras que são usadas são essas aí. Deus diz assim para Salomão, as pessoas, respondendo à pergunta, por que eu quero ser próspero? Elas, em geral, dizem que, em primeiro lugar, porque eu quero riqueza. Não é o que está dito lá no texto? Se você observar aí, eu tenho até ele aqui, olha, eu vou ler para você aqui.
Deus diz, peça o que você quiser, por amor de seu pai. Salomão diz assim, então me dê sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão, porque foi este o desejo do teu coração e não pediste riqueza, bens, honra, nem as mortes dos que te aborrecem, nem longevidade, mas sabedoria e conhecimento para julgar o povo, sobre o qual te constitui rei, eu vou te dar tudo isso e vou te dar as outras coisas também. No geral, por que é que a gente quer ser próximo? A nossa resposta não é para que a gente ajude os outros. É porque nós queremos para a gente mesmo. E é a realidade. E aí o texto diz aí, Deus diz assim, você não pediu riqueza, a palavra é plutos. Plutos no grego não é a riqueza objetiva, de você abrir a conta bancária e ter lá. É aquele negócio de comer, como é que chama? Comer presunto e arrotar o quê? O peru, não é isso? Não é uma coisa assim? Hã? É a aparência. É o cara que não tem muita coisa e entra em dívida para ter um Rolex. Eu tive 5 Rolex, tenho que confessar. Mas eu comprei cada um por $1 na entrada da cidade proibida na China e funcionou por 15 dias, cara. Era uma maravilha, porque o Rolex pesa lá meio quilo, aquele monstro. Mas o meu pesava umas 50 gramas. Mas tinha 2 ponteirinhos. Ia para lá e para cá, e eu via a hora por 15 dias, até quando parou. Mas olhe, a motivação normal das pessoas, quem sabe de alguns de nós aqui, por que é que a gente quer a prosperidade? É porque nós gostamos muito dos sinais externos de privilégio. O mundo caminha em cima disso, as roupas de caríssima marca, são os carros, você não se importa, você bota para torrar, você gasta o que tem, o que não tem, o importante é que os outros vejam você daquela maneira. É a cultura, sabe por quê? Porque isso é a cultura que todos nós temos de chefe tribal. Eu vou muito à África, e por exemplo, em Gana tem 40 reis, tem o governo central e tem 40 reis, cara. Porque cada tribo tem o seu rei. Então, não importa que todo mundo more em cabana, more na miséria. O rei tem que estar dirigindo um Porsche. Tem que estar numa senhora casa. É o sinal externo de prestígio. É o Plutus. É a riqueza, que não é que necessariamente você tenha. Aí, eu fico pensando num caso bíblico. Lembra do caso lá de Atos capítulo 8? Filipe era o sonho de todo pastor. Ele estava pregando, diz a Bíblia, para as multidões em Samaria. Deve ser uma coisa maravilhosa pregar para as multidões. Todo mundo comentando, o jornal falando, olha aí, o indivíduo, olha o cara aí, cara. Olha, o Bambam está aqui, tal. De repente Deus tira Filipe e põe Filipe no meio do deserto. Encontrou um eunuco que vem correndo atrás da carroça dele lá. Ele vem correndo atrás da carroça do eunuco. E o eunuco, o cara nem capacidade de fazer sexo tinha mais, era um eunuco. Operou a próstata. Estava lá, ou caparam ele. Vinha correndo, mas ele estava lendo Isaías. E aí, o cara era sozinho no meio do deserto. E lendo em voz alta um texto, o Filipe vai, explica para ele. Interessante. Em geral, nós gostaríamos de ser Filipe em Samaria. Porque o eunuco desapareceu na história. Mas ele é um dos pais da igreja da Etiópia. A Etiópia tem uma população de 106 milhões de habitantes. 60 milhões são ortodoxos, da igreja ortodoxa. E são todos filhos na fé do eunuco. Olha aí que coisa interessante. Às vezes a opulência, a única coisa que a opulência faz para você é insuflar o seu ego, para os outros é despertar inveja. Mas você não ajuda ninguém, você não faz nada a ninguém. Porque o mundo não é conquistado pelos opulentos, é conquistado pelos servos. O que inspira o outro é quem a gente é e não o que a gente pretende ser. Tudo bem até aqui?
Agora, temos que andar para terminar. Segunda palavra, qual é a segunda palavra que aparece ali? Bens. A palavra grega é crema, mas não é daquela propaganda dos mais antigos. Cremo, 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 cremogema. Não, não é aquele. Ninguém lembra disso aí. Alguém lembra? Ah, a embaixatriz lembra. É, porque tinha na Ucrânia, né? Antigamente existia, no tempo que televisão era preto e branco. Né? Cremogema. Crema é uma palavra grega que apenas significa dinheiro e possessões. Mas não é o dinheiro da conta bancária. Não tem nada de ruim nele. O dinheiro, o amor a ele é uma tragédia, mas não tem nada de ruim nele. Não é nesse sentido. É o dinheiro que é usado para comprar as pessoas. Crema não é uma palavra normal apenas para dinheiro. É dinheiro usado para comprar a consciência e a subserviência das pessoas. Para que é que você quer a prosperidade? Para dominar as pessoas? Como é que você quer conquistar a lealdade dos outros? Você quer comprar com força na intimidade da sua posição? É um negócio muito sério. Poder econômico, com o propósito do poder por si mesmo, compra as consciências da pessoa. Você vê os corruptos aí. É uma coisa horrível. Eu viajo o mundo inteiro. Eu estava na Albânia, a corrupção é tão grande na Albânia que o cara falou, não se preocupe, a Albânia, todo o país tem uma máfia, a diferença é que a Albânia é uma máfia. O negócio é uma coisa, porque quem tem compra, quem não tem. É o bem. Às vezes é a motivação da gente de mandar, de dominar. Mas aí isso vai contra a lógica do reino de Deus, que a fé é muito incoerente. Na fé cristã só ganha quem perde. Só adiciona quem dá. É melhor dar do que receber. A fé cristã é uma coisa diferente. A lógica de Deus é diferente. Só vive quem morre, só ganha quem perde. Terceira palavra que Deus diz para Salomão, no caso de estudo, não é o normal, você é uma exceção. Tomara que aqui temos 600 exceções hoje. Ele diz assim, a terceira motivação em responder a essa pergunta é a palavra grega doxa, que no seu sentido teológico é usada em relação a Deus, a doxologia, a exaltação de Deus. A gente usa a doxologia cristã, a Deus supremo benfeitor, a Deus, doxa. Pois é, no sentido que Deus usa aí, tem a ver com estar sempre querendo estar na frente, no destaque. Para que você quer ser rico? Para que você quer ter o que você tem? É para que todo mundo diga que você é o número 1? É um caso perdido, meu amigo, porque o número 1 já está ocupado, já existe um supremo pastor e bispo das nossas almas. O máximo que você pode chegar é ser número 2. E olha lá, não tem como a gente tomar uma posição que não existe. Ela já está ocupada. A Ele seja toda a glória eternamente. A gente tem que decidir uma coisa na vida. Cristãos, aqui todo mundo é cristão. A gente tem que decidir uma coisa na vida. Se a gente quer ser cooperador de Cristo ou se a gente quer ser competidor com Cristo. Você, que Deus está dando prosperidade, você tem que se transformar em cooperador com Cristo. Ele vai lhe dar mais. Porque Deus é bom. Ele vai lhe abençoando para que você abençoe mais gente. Mas esse negócio da gente querer pisar nos outros para ser o número 1, é uma tragédia, não existe essa possibilidade, já está ocupada essa cadeira. Por isso que, quando Paulo escreve para Timóteo, capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz assim, Timóteo, esqueça esse negócio de querer ser o número 1. Só cuide para você ser padrão dos fiéis. Agora, tem uma atitude que você tem que ter. No grego, a palavra é espaldação. E espaldação no grego, 2 Timóteo 2,15, significa que você só tem que fazer uma coisa. Faça o seu melhor, meu amigo. Se você fizer o seu melhor, o Pai vai estar satisfeito com você, você vai crescer.
Faça o seu melhor. Olha, a pior coisa que existe é o narcisista. Vocês já viram um narcisista na sala? Narciso o narcisismo é uma corrente filosófica grega que foi desenvolvida no quarto século a.C. E ele é baseado numa lenda. Diz que havia um jovem de 16 anos muito bonito chamado Narciso, que um dia ele estava caminhando pela zona rural, pelos prados, e ele viu um lago com águas paradas, cristalinas, transparentes, e não tinha espelho naquela época. Quando ele chegou lá, meu amigo, ele foi tomar um pouquinho, a água deve ser boa. Quando ele abaixou, ele viu o rosto dele, ele se apaixonou por ele. Nunca conseguiu amar ninguém a não ser a si mesmo. E tem muito narcisista em nosso meio. O cara quer ser sempre, a última resposta é o bambam do pedaço, é a cereja do bolo. Você já esteve numa sala com um narcisista? O ar desaparece. Quando você pensa em dar uma opinião, ele já sabe tudo. É quem controla tudo. Tenha paciência, vai chupar meia. O narcisista é terrível. Nunca casou. Sabe por que ele nunca casou? Porque ele se amava tanto a si mesmo que nunca conseguiu se apaixonar por ninguém. É ele e só ele. O narcisista rouba o ar da sala. Então você tem que fazer a pergunta: quem manda aqui? O Deus Altíssimo no meu negócio ou eu mesmo? Aí o texto continua falando: a morte dos que te aborrecem. A gente gosta quer prosperidade para acabar com as críticas, que é duas palavras gregas. Gente, está muito cansativo ou está razoável? Porque as duas palavras gregas que aparecem aí são muito interessantes. Uma delas é de onde vem psicologia, psique. É uma reação mental a hipenotel, no grego, que significa crítica dos outros, os que me aborrecem. Porque parece que a gente gosta de querer ter para que os outros parem de falar mal da gente. É impossível, meu amigo. E o texto diz que é tão difícil a gente aceitar críticas que a gente deseja que os outros morram. Eu quero que você morra, infeliz. Vai criticar outro. Uma das maiores provas de espiritualidade é a capacidade de ouvir os outros. Aliás, eu fui diretor de uma universidade 17 anos em Nova York. E nós tínhamos o sistema de avaliação 360 graus. Eu era avaliado pelos alunos, eu avaliava os alunos, eu era avaliado pelos funcionários, eu avaliava os funcionários, eu era avaliado pelo corpo de professores que eu dirigia, nos programas de doutorado, eles me avaliavam, saía cada cacetada, e às vezes você ia para casa dizendo: eu quero é morrer. Mas faz parte, você cresce. Agora, desejar a morte de quem lhe critica é de lascar. Se bem que tem uns que seria melhor morrerem mesmo, né? Olha, a parte mais difícil, eu escrevi uma coisinha aqui. A parte mais difícil para o cristão é a aceitação e o bem-vindo às críticas e diferentes opiniões. A gente quer, na verdade, a obediência cega. Quando a gente só tem a obediência cega, a queda é muito mais complicada. Muito mais complicada. A gente gera uma moral lá embaixo no grupo que a gente lidera. A gente quer obediência cega, lealdade absoluta. E quando alguém critica a gente quer. Se você for cristão, então crente, você diz: é do maligno. O maligno daqui. E às vezes é apenas uma observação sincera a uma necessidade não suprida. Entendeu? Você não melhora porque não ouve os outros. Por fim, dentro das expectativas normais da resposta à pergunta, o texto diz: é longevidade. Não diz o texto? O que é que a gente quer ser próximo? A gente quer ser próximo porque deseja longevidade. Quem somos nós para acrescentar um minuto à nossa vida? Se a gente não pode acrescentar um segundo à nossa existência, que longevidade é essa que a gente quer ter para acrescentar? É a longevidade da nossa permanência e controle.
é a minha reputação, é a minha herança. É tudo muito importante, o nosso legado. Tudo é muito importante, mas não é crucial. Não é uma coisa dizendo assim, você acabou com a vida se você não tiver. Passar o bastão, treinar pessoas novas, é uma necessidade que nós temos. Eu lembro que, porque a gente permanece, mas ainda tem 20 minutos, cara. Puxa vida, vocês são... Eu vou parar. Eu não tenho mais nada para falar aqui, estou terminando. A gente permanece nos outros. Alguém me perguntou, nós temos 500 mil jovens da rede que a gente tenta influenciar. Eu sou um velho, eu tive câncer, tenho um pé menor do que o outro. Luizinho falou para eu comprar um sapato que pesa 3 quilos aqui. Eu tenho um pé 40, um 43, tenho tantas limitações. E a vida, e aí eu sei que eu não sou o que os outros pensam que eu sou. Como você sabe também, que é bom que os outros falem que você é, porque faz bem para o ego, mas você sabe que a gente não é tudo que os outros pensam que a gente é. Mas aí o pessoal pergunta, por que você gasta tanto tempo com jovens? Porque eu estou indo, meu amigo. Daqui a 1 ano e meio faço 70. Não parece, eu sei que vocês pensaram que eu tinha 40, mas eu vou fazer 70. Eu não tenho muito. 72 é a média do homem brasileiro. Daqui a 3 anos e meio eu vou estar acima da média se eu estiver vivo. Estou no plus, estou no profit. Essa é a verdade, está certo ou não? E como é que a gente permanece? A gente permanece na longevidade nos outros. Nos outros. A Bíblia diz que os velhos terão sonho. Porque o que é que sobra para a gente? É sonhar, o tempo já foi. É uma rede preciosa para deitar. Sinfonia dos Pardais, não é não? O Majestade e o Sabiá. Então, o tempo já foi. A única maneira da gente deixar de cair na irrelevância, na velhice, primeiro, se você tiver produzido na sua vida ao ponto que a velhice se torna seu meio mais útil. Você já não tem muita coisa para se preocupar, mas você tem a credibilidade. Aí você se torna mais útil, segundo a escola de business da Harvard. Eles falaram agora uma coisa que eu fiquei muito feliz, que a fase mais produtiva de qualquer pessoa que termina a vida bem é de 65 a 80 anos de idade. E eu dei tanto glória a Deus. Mas aí já foi uma presunção da minha parte, achar que eu vou terminando bem. Os outros é quem tem que dizer. Porque relevância é sempre aos olhos do outro. Mas se os outros não deixarem você em paz, é porque você terminou bem. Só que aí a pessoa não tem mais responsabilidade com orçamento, com hora. É só comunicar o que você construiu na vida para os outros. E aí as pessoas perguntam, por que você investe tanto nos jovens? Eu falei, porque eu estou passando. E a única maneira de eu continuar vivo é neles. Porque os velhos só têm sonho, os jovens é quem tem visão. Então por que a gente se esforça para ajudar a nova geração? É porque eles vão continuar sendo a gente quando a gente não estiver mais aqui. É maravilhoso. Eles vão ter suas características básicas, mas tudo que você sonha, seu tempo está passando, meu amigo. Você vai no outro. A longevidade nossa é o investimento honesto, verdadeiro na vida dos mais jovens, para que eles continuem aquilo que a gente não tem mais tempo para visionar, a gente só tem tempo para sonhar. Não é legal? É uma coisa maravilhosa. Mas aqui, só para dizer assim, longevidade. Eu tive um acidente, meu carro capotou 3 vezes, ali na Castelo Branco. Eu tenho 3 filhos, 3 noras, 9 netos. Você sabe o que é o carro capotando, que uma motocicleta entrou na minha frente, à noite, 9 da noite, eu ia a 120. Um caminhão à direita, moto atrás dele, do caminhão, de repente puxou a moto, passou na minha frente. Eu puxei para a esquerda para não pegar o motoqueiro, tinha um desnível, quando puxei para dentro, reflexo incontinente, quando puxei para dentro, o pneu perdeu o controle, capotou, foi perda total, eu não entendo como é que eu sobrevivi, cara. Mas em questão de segundos, eu vi naquele lá, claro na minha mente, a minha esposa, de 45 anos, de casado,
os meus filhos, os meus netos. E uma oração que eu fiz naquilo lá. A oração que eu fiz, eu lembro dela, mas eu nem sei se eu fiz, mas eu lembro. A oração, porque numa situação dessa, você não pôs uma mão em cima, como se fosse parar, amassado aquilo lá, porque o carro foi perda total. A oração foi assim, eu dizendo a Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Para que eu possa levar um final de vida produtivo. Então, quando eu desmaiei, quando eu acordei, estava a população ao redor do carro lá, eu saí, dei uma pesada na porta do carro, consegui sair, sabendo que Deus havia me dado mais uma chance. Mas a chance era abençoar outras pessoas. Porque você continua na vida dos outros, meu amigo. Entendeu? Você é próspero para você insuflar, injetar prosperidade na vida dos outros. É assim, cara. Vamos terminar. Porque agora vem a resposta positiva. Último slide. É a motivação correta. Porque ninguém vai ver isso em você a priori. É a sua motivação, uma parte não vista. Quando Deus diz para Salomão, peça o que você quiser. O que surpreendeu? Nada surpreende Deus, é para o nosso ensino. Foi para que a gente hoje entendesse como é inusitado o que Salomão decidiu lá. Salomão diz assim, só quero 3 coisas. Me dá sabedoria, me dá conhecimento e me dá equilíbrio. Isso é maravilhoso. Porque a palavra sabedoria é a palavra Sofia. Hoje é o nome em português, terceiro nome mais popular nos últimos 5 anos para bebê. Você conhece alguém que se chama Sofia? Sofia é uma palavra grega que quer dizer sabedoria. Mas não é uma palavra apenas de sabedoria no sentido de conhecimento. Não é isso. O conhecimento geral. Ela tem no seu bojo algo impressionante. Porque o que Salomão pediu a Deus foi a capacidade de ter conhecimento profundo e aplicá-lo com bom senso para viver bem. Olha aí, que coisa bonita. Quer dizer, não é o conhecimento pelo conhecimento, é para produzir uma vida melhor. Deus, então me dá Sofia. Aí o texto diz aí, ele diz assim, me dá também conhecimento. Sinergia, é uma palavra que a gente tem em português, que vem do grego, dessa raiz aí, sineses, que significa caminhar na mesma onda. A sinergia é quando 2 partes estão juntas e sinergicamente elas produzem uma coisa melhor. Sinergia. Salomão pediu a Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Já que o Senhor ofertou isso aí, me permita o conhecimento. Mas no seu pedido, ele estava dizendo que eu flua no mesmo nível do meu povo. Porque eu quero tornar relevante. Relevância é algo que só quem diz que a gente tem são os outros. Eu tenho escutado muitos colegas, empreendedores, dizendo, minha empresa é relevante. Eu falei, mesmo? Quem falou? Porque quem tem relevante é a única coisa que a gente só é se os outros disserem que a gente é. Senão, se a gente disser que a gente é vaidade. Faz sentido ou não? Se você disser, eu sou relevante, coitado, você não é coisa nenhuma. Agora, se o outro disser, você é? Então, uma pergunta muito boa que a gente deveria fazer nos nossos negócios é a seguinte. Vou dar a dica. Faz a você mesmo essa pergunta e tenta sondar os outros. Se você resolvesse fechar a sua companhia, haveria um culto e ações de graça ou um choro e lamento? Sentiu o drama aí? Quer dizer, os outros iam dizer, que pena, perdemos um bom empregador, uma pessoa justa, uma pessoa que contribui para o bem da sociedade, ou dizer, já vai tarde. Eu tenho dito para pastores que essa aí seria uma coisa que todo mundo tinha que perguntar. Pastor tem que perguntar isso aí. Um amigo meu, quando houve a revolta lá em Los Angeles, eu estava lá em 92, fazendo um programa de doutorado, e um dele era Carlos Lopes, um mexicano. Ele tinha uma bicicletaria no centro de Los Angeles, pobre ele,
Bicicletaria que era conserto de bicicleta, a casinha dele no andar de cima e a garagem era a igreja. E mataram mais de 100 pessoas e tocaram fogo na rua inteira dele, de latinos. E ele não veio para a aula de doutorado. Uma semana depois, na aula seguinte, a coisa não parava em Los Angeles, ele veio. E quando ele chegou lá, todo mundo consternado com aquela situação, o doutor Carlos Van Engen, nosso professor, perguntou para ele, o Carlos, o que é que aconteceu? Ele falou, tocaram fogo na minha igreja, na minha bicicletaria e na minha casa. Aí ele começou a chorar falando isso. Aí o professor falou, um sumidade, um autor de inúmeros livros, doutor Carlos Van Engen, é um holandês, ele perguntou, você está chorando por quê? Porque tocaram fogo na sua igreja, na sua casa e na sua bicicletaria? Ele falou, não, porque isso eu posso reconstruir. Por que é que você está chorando? Ele falou, porque hoje de manhã eu estava pensando que tinham tocado fogo na minha igreja. E aí me veio a pergunta, quando só restar cinza, o povo vai sentir falta da gente? É uma preocupação da relevância. A gente for honesto, nós contribuímos tão pouco para o bem comum que talvez os caras deem um culto em ações de graça se a gente decidir fechar. Entendeu? Então, a sinergia, ele pediu conhecimento para tornar relevante, para caminhar com os outros. O que é que os outros pensam da gente? E, por fim, ele pediu capacidade para julgar bem. Isso é um senso de justiça, de verdade, que ele pediu. Olha, irmãos, como é que a gente termina aqui? A gente termina, já falei 10 vezes em terminar. Houve um pai da igreja, no século VIII, que perguntaram assim para ele, o que é que você acha da prosperidade? Ele falou, nada contra, uma maravilha, mas você tem alguma coisa a dizer a respeito de uma pessoa ser rica? Ele falou, não, só tem uma coisa que me norteia. Eu falei, o que é? Depois você vai no Google e põe isso aí para você saber quem foi. Ele falou, é uma frase que eu estabeleci na minha própria diocese. Ele falou, qual é? Ele falou, é a frase que diz assim, se Deus der prosperidade para você, lembra o seguinte, o cristão próspero, ele tem um armazém, a sociedade era agrícola, na boca do pobre. Então, a Bíblia fala que João Batista começou a pregar e vieram muitas pessoas conversar com ele. E aí um deles vieram, naquela época, quem tinha 2 túnicas tinha muita. E chegou lá os ricos, que tinham 2 túnicas, chegaram para João Batista. Como é que a gente prova que a gente se arrependeu? João Batista falou, cuide muito bem dos seus. Que mantenha o suficiente para todo mundo de vocês, que a gente cuida primeiro dos da casa. Mantenha muito bem os seus. Mas quem tem 2, você não precisa da segunda. É muita. Você ajude quem não tem. Quer dizer, Deus nunca nos convidou, a não ser que seja um caso extraordinário ministerial, a um voto de pobreza absoluta, como regra geral para o cristão, pelo contrário. Mas Ele convidou a gente a aprender a dividir. Meu filho, eu tenho um filho que Deus está abençoando com prosperidade, mas passou por muitas dificuldades. E, graças a Deus, meus filhos me consultam sempre. Quando eles foram casar, namorar, todos os 3 quiseram que eu conversasse com os pais das namoradas para saber se eu aprovava o namoro. Parece idade média, meu amigo. Mas eu dei graças a Deus. Aí é uma benção, sinal que, né? Sinal que a gente tem sinergia. Mas aí Timóteo chegou para mim e falou, pai, eu não tinha nada, agora as empresas estão indo bem, que conselho o senhor me dá? Falei, meu filho, primeiro, você é jovem, então meu conselho para você é o mesmo de Paulo para Timóteo, mantenha a sua integridade. Não jogue fora em troca do que você tem, para você ter mais, aquilo que faz você olhar no espelho e ser feliz com como você é e quem você é. Porque
Agradar a Deus é poder deitar no espelho e dizer: hoje eu só fiz o que Ele quis que eu fiz. Fiz o meu melhor. A parte dos erros que a gente comete, naturalmente, o meu melhor eu fiz. Deve ser maravilhoso poder deitar no travesseiro e dizer: hoje deu certo. Porque quebrar esse núcleo central da vida da gente, que é o de valores, integridade é o núcleo do nosso caráter. É quem define a gente, quem a gente é. Então, se todos nós começarmos a caminhar nisto, o nosso mundo individual de influência melhora. Filho, nunca negocie quem você é. Segundo, se torne o melhor possível naquilo que você é. Estude bastante. Procure saber tudo o que está acontecendo. Se dedique, porque a excelência agrada a Deus. O relaxo desagrada a Deus. Deus é excelente. Então faça o seu melhor. Terceiro, continue buscando resultados, porque estabelecer metas, alvos, é parte da boa gerência. Só o tolo não faz isso. A mesmice mata qualquer entusiasmo. Então, ponha alvos, estude o mercado, ponha alvos para a sua companhia, progrida, duplique essa empresa, triplique, vá para frente. Ah, pai, muito obrigado. Mas tem uma coisa. Qual é? Nunca esqueça dos pobres. Nunca esqueça dos pobres. Porque um dia, quando a gente estiver diante de Jesus, Ele vai olhar para as ovelhinhas dele e vai dizer: venha, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. E a ovelhinha, que faz por amor a Cristo e não para apresentar um currículo diante de Cristo, vai dizer: é para mim? Falou: é. Mas por que é para mim? E Jesus vai dizer: porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. E a ovelhinha vai dizer: mas o senhor tem certeza que a gente fez isso? Que quando a gente reconhece o bem maior, que é Deus em nós, é o perdão, é a reconciliação, é a salvação em Cristo, o resto é tudo por amor a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí Jesus disse: mas quando é que eu fiz isso? Jesus diz: quando você fez a um dos pequeninos, os desprestigiados, o que a sociedade quer ver morto, que não presta nada para eles, aqueles lá vocês fizeram a mim. André, na Bíblia, um dos apóstolos, chegou para Jesus, chegou para os outros apóstolos e falou: queremos ver a Jesus. Pois é, você quer ver a Jesus? Segundo Jesus, toda vez que a gente faz algo cruzando a linha do conforto para o desconforto, para ajudar os menores, fruto da prosperidade que Deus nos deu, por amor a Cristo, e a gente recebe um abraço de um desprestigiado, um sorriso, é o abraço de Jesus, é o sorriso. Eu quero ver a Jesus. Pois é, uma palavra de gratidão de alguém que é ajudado, é Jesus dizendo para a gente indiretamente: venha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquele sorriso que emociona, estou ficando emocionado, é maravilhoso, porque é o sorriso de Jesus dizendo: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes. A nossa ética tem que ser diferente, meu irmão. O cristianismo é a religião, não é do ganho, é da perda, por amor a Cristo. A gente perde ganhando e a gente ganha perdendo. Não esquece disso. A gente ajuda os outros. Que Deus nos ajude. Amém.